A seleção brasileira não tem mais identidade nenhuma com o seu povo. Eu tava assistindo essa Copa e percebi um fenômeno interessante. Mexicanos jogando seus chapéus pra cima na estreia, noruegueses fazendo aquela dança da remada depois de golear o Iraque, africanos e seleções do Caribe vivendo resultados históricos com o seu povo comemorando de ponta a ponta no estádio. E eu fiquei pensando, por que eu não consigo mais ter esse nível de relação com a seleção brasileira? Acontece que ela virou um produto, literalmente. Transformaram a seleção brasileira em algo que ela não é, só pra vender camisa e fazer o europeu acreditar que nós somos o país do futebol bonito. E deixa eu te contar uma coisa, isso é mentira. Não que a gente nunca tenha jogado bonito. Em 70, a gente reinventou o próprio futebol, mas a percepção que ficou sobre a nossa seleção está errada. E essa mentira foi o que nos distanciou dela. A culpa não é exatamente nossa. São anos de propaganda bem feita que reescreveram o imaginário do brasileiro sobre o nosso próprio time. E isso explica muito bem porque o Hexa não está nem no radar da maioria das pessoas. Na verdade, a seleção brasileira deixou de comover o seu próprio povo. O que antes era comum, ruas enfeitadas de Brasil, paredes pintadas, pessoas se reuniam para ver os jogos da Copa, hoje virou um grande vazio. Meu nome é Davi Pirajá e hoje eu vou te mostrar porque você não se contagia mais com a nossa seleção e porque o Brasil entrou numa espiral de vexames, da qual ele não consegue mais sair. Então, já deixa o like, dá aquele hype no vídeo, se inscreve no canal e vamos nessa. Bom, para explicar a decadência da seleção brasileira, eu não somente vou ficar no fiasco que está sendo a Copa de 2026, mas eu também preciso me atentar nas Copas de 2010, 2014, 2018 e 2022. Eu vou aqui me resguardar ao direito de entender e de te explicar o histórico das grandes seleções vitoriosas que o Brasil já teve em sua história. E para fazer isso, eu vou me apropriar de uma tese publicada na revista Valete, escrita por Eduardo Bisotto, junto ao pré-candidato à presidência da República, Renan Santos. Nessa tese, para te explicar tudo isso, eu também vou me apropriar de um conceito da mitologia grega, que seria o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco. Mas que diabos é isso? Bom, esse conceito parte de dois deuses do panteão do Olimpo. Apolo é o deus da razão, é o deus do equilíbrio, enquanto Dionísio representava a loucura e o caos. Ambos parecem antagônicos, mas de alguma forma eles sempre conseguiram conviver juntos. E como é que isso ajuda a entender a seleção brasileira? Bom, é só pegarmos a nossa história. Em 1958, primeiro o título da nossa seleção, nós tínhamos um jogador completamente dionisíaco, o Garrincha. As suas pedaladas, a sua perna torta, tornavam ele um jogador completamente imprevisível e habilidoso. Talvez, de fato, o primeiro jogador brasileiro que criou essa marca da habilidade, do drible, e que quebrou todo aquele estilão europeu de se jogar certo, de se jogar duro, do jogo muito formoso. Porém, Mané não jogava sozinho. Garrincha era acompanhado por grandes apolíneos, por grandes jogadores de raça extremamente táticos, bem postados em campos, como Zagallo, Didi, Vavá e Bellini. O mesmo vale para 62. O Lobo Zagallo seguiu na seleção do mesmo modo, mas ganhou a companhia de um grande apolíneo, o gênio da bola Newton Santos. Um lateral bem postado, uma muralha em campo, fisicamente muito forte. 62, com certeza, foi o título que o Brasil ganhou muito mais no físico do que na genialidade. E por incrível que pareça, isso foi repetido na seleção de 70. Claro, aquela seleção não era chamada de esquadrão à toa. Ali, o Pelé assumiu um papel de jogador dionisíaco do grupo, junto com o Jairzinho, que brilhou naquela Copa tanto quanto o Rei. Mas em 70, Pelé e Jairzinho foram acompanhados de grandes jogadores extremamente equilibrados em campo, bem postados fisicamente, como Carlos Alberto Torres, Gerson e Tostão. Para mim, e olha, eu já vi todos os jogos dessa seleção de 70. Afirmo que é a seleção mais equilibrada que nós tivemos. Muito se fala da genialidade daquela seleção, muito até por causa do gol que o Carlos Alberto faz na final contra a Itália. Mas essa, além de ser uma seleção muito brilhante, era uma seleção muito bem postada em campo, muito forte fisicamente, que vencia seus jogos de forma muito aguerrida, roubava muitas bolas e era extremamente equilibrada em campo. Tinha um ataque muito bom, mas uma defesa muito boa também. E isso quase que se expande em 94. Na verdade, o time de 94 era composto por grandes pedreiros apolíneos, que operavam para que o nosso grande dionisíaco, Romário, esse sim, talvez a grande representação do caos brasileiro em campo, pudesse brilhar. Tafarel, Aldair, Dunga, Mazinho, Jorginho, Ricardo Gomes, Branco, todos eles construíram na mão, na raça, na imponência física e no equilíbrio em campo
a base do tetra. Em 2002, talvez a seleção brasileira mais cartesiana a se jogar uma Copa. Um time trincado, montado para que Rivaldo pudesse jogar como ponta, Ronaldinho pudesse jogar mais livremente pelo meio e Ronaldo, claro, tomando conta do ataque. Esse equilíbrio encontrado por Felipão, marcante entre elementos apolíneos e dionisíacos, que marcam todas essas seleções vitoriosas, acaba em 2002. Mas por que esse histórico brilhante mudou justamente em 2002, o último ano em que a seleção brasileira foi, de fato, a seleção brasileira? Bom, para responder essa pergunta, a gente tem que voltar 4 anos antes, em 1998. Você provavelmente não era nascido naquele ano, mas você pode se perguntar ao seu pai qual é a maior lembrança que ele tem daquela Copa. E, para além do piriri ou da suposta convulsão do Ronaldo, teve um dia antes na final que quase impossibilitou ele de jogar aquela partida, muito provavelmente ele vai te responder do comercial da Nike. Mas que comercial? Bom, era basicamente um comercial com grandes estrelas do futebol brasileiro, como Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, muitos jogadores que estariam no título de 2002. O vídeo mostrava eles entediados, esperando no aeroporto até que resolveram começar a bater bola. Ali, começava a ser introduzido no imaginário do brasileiro o conceito de que somos o país do futebol bonito, do futebol arte. Olha como eles são habilidosos, olha como eles são caóticos, como eles conseguem jogar bonito, como eles são ágeis. O futebol do Brasil é a 8ª maravilha mundial. Isso aconteceu na Copa de 98, mas a partir dali, a imagem que o povo brasileiro tinha da sua própria seleção começou a mudar. E é aqui que eu quero ir para 2006. Você provavelmente já deve ter visto vários cortes da grande formadora de aura, a seleção do quadrado mágico, com Adriano, Robinho, Ronaldo, Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Nossa, como a nossa seleção já foi cheia de talentos. E novamente, a Nike aparece com um comercial, mais ou menos com a mesma estética do comercial de 98. Os craques do time reunidos em um ambiente aleatório que tem pouco a ver com futebol. Eis que, de repente, surge uma bola e eles começam a fazer graça, a fazer firula. Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, todos eles, olha quantos jogadores geniais juntos. O nome do comercial? Joga Bonito. Pois é, aquela seleção era repleta de jogadores dionisíacos, e o problema era justamente esse, dionisíacos até demais. A partir dali, a seleção brasileira e o Brasil como um todo adentrou em um problema. Nós nos esquecemos de parte da nossa história. A exceção de 2010, onde um analítico Dunga tentou criar um sistema perfeito e um regime interno extremamente regrado, que foi destruído pelo apolíneo Felipe Melo em um momento de fúria e descontração, nós passamos todos os outros anos, todos os outros momentos, procurando o retorno àquele jogar bonito que de fato nunca existiu. Quem, em 2014, não se lembra do Bernard, que foi escolhido por Filipão para jogar contra a Alemanha no Mineirão justamente por ser o tal da alegria nas pernas? O resultado eu nem preciso falar, não é mesmo? Já em 2022, Fred perde a bola. Casemiro pode matar a jogada, mas evita a falta para não ser expulso. Modric então espeta e sai o gol croata. Eu lembro muito bem que passamos semanas e semanas discutindo por que o Casemiro não tinha feito a bendita falta. E a resposta era óbvia. Porque afinal, o Brasil é o país do jogar bonito. Nós não batemos, nós não somos expulsos. Resolvemos o jogo na força do caos e do talento, na alegria das pernas dos nossos jogadores. E sempre contando, claro, com o lance genial do Neymar, que até veio naquela partida, mas não foi o suficiente. Mas afinal, qual é o ponto aqui? A principal questão é que, por anos, acreditamos em uma seleção brasileira que, de fato, nunca existiu. Começamos a ver um dos nossos maiores símbolos nacionais através de uma perspectiva europeia, criada por marqueteiros de grandes corporações, que começaram a definir o que nós somos ao mundo. E, obviamente, nós não somos nada além de alegria nas pernas. Nós viramos reféns de uma narrativa criada para uma empresa vender camisa e perdemos completamente a consciência sobre a nossa própria identidade. O Brasil nunca ganhou uma Copa somente com alegria nas pernas. Isso é mentira. Eu não estou aqui desdenhando do talento natural que a nossa terra pode ter, mas eu estou falando que as nossas grandes seleções, os nossos grandes times, sempre foram extremamente técnicos, sempre jogaram com muita garra, sempre tiveram muita imposição física, mas ninguém vai te falar isso. Ninguém vai querer vender o bom volante de 94. Ninguém vai querer falar do zagueiro da década de 70. Isso não vende camisa. Isso não vende chuteira. Isso não dá visualização do Instagram. E pior do que isso, para além das consequências para o nosso imaginário, do nosso imaginário enquanto povo, de auto-identificação, eles são um dos maiores responsáveis por destruir a própria seleção. Quantos meninos hoje nascem querendo ser Neymar Júnior, um Vinícius? Grandes dribladores, caóticos, enérgicos, pessoas que realmente podem definir uma partida. Com certeza, milhares de crianças nesses momentos têm esse exato sonho em diversos campos de várzea do país. E de fato, hoje ninguém produz melhores pontas do que o Brasil. Nosso ataque é um dos melhores da Copa, mesmo com desfalques como Estevão e Rodrigo. Mas, e o contrário? Quem quer ser o lateral?
Quem quer jogar no meio? Quem quer ser o dono da zaga? Quem quer ser o xerife? O volante? Nós deixamos de produzir jogadores porque nós não conseguimos mais lembrar de quem nós somos no passado. Nós não conseguimos mais ter a ciência de que a seleção de 70 foi a melhor defesa da Copa. Nós não conseguimos mais nos lembrar de que o Brasil não seria campeão em 94 sem o Dunga. Nós nunca ganhamos uma Copa sendo dionisíacos. Nunca ganhamos uma Copa somente no caos e no talento. Sempre ganhamos com equilíbrio. Ganhamos com razão, ganhamos com força física, trabalho coletivo e organizado. Então, o grande objetivo desse vídeo, para além de explicar o porquê da seleção brasileira está passando uma fase tão ruim, tão turbulenta, é te lembrar de quem nós fomos no passado, de que a seleção brasileira teve gloriosos zagueiros, gloriosos volantes, que nem sempre são os heróis da história, mas sempre estarão com seus nomes cravados em todos os livros. O fluxo de tentarem contar a história de nossos grandes títulos e de nossas grandes seleções. Nenhuma seleção é composta somente de Neymar, nenhuma seleção é composta somente do Pelé, nenhuma seleção é composta somente do Romário. Nós tivemos zagueiros, tivemos goleiros, tivemos laterais. Nós precisamos reatar a nossa memória para isso. Lembre-se, o grande ídolo da Alemanha não é um atacante, não é um ponta, não é um meia, não é o camisa 10. O grande ídolo da Alemanha é Beckenbauer, um zagueiro capitão, que na Copa do Mundo jogou com a mão enfaixada para não deixar o seu time ficar com um a menos em campo. Que voltemos a termos grandes líderes e não somente grandes dribladores. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui embaixo, curta e compartilhe. Até mais.